Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Estou para seguindo. Jesus, aquela linda salva de palmas. Amigos, sempre nós devemos pegar os acontecimentos bíblicos, porque eles têm muitas lições para nós, e prestar atenção no que Deus vai nos fazer entender. Ali está o segredo para você ter uma fé firme, uma fé poderosa, uma fé invencível, para você se livrar do seu mal. Jesus, quando estava aqui no mundo, ele ensinava para as pessoas a diferença entre o certo e o errado, entre agir com Deus e agir religiosamente. E quando as pessoas aprendiam, era uma libertação após outra libertação, até após outra libertação. Ele nos deixou escrito na Bíblia o que é que ele fez, e disse que assim como ele fez, nós devemos fazer. A gente esquece do ensinamento, que era uma parte do ministério dele, e depois da pregação que ele fazia da palavra, que era outra parte, e nós gostamos só da terceira parte, que é ver pessoas curadas. Mas se o que ele fazia ensinando e pregando não era importante, por que ele gastou tempo fazendo aquilo? Claro que era importante. A gente tem que observar, porque primeiro ele ensinava, depois pregava, depois usava o poder de Deus. Então, se nós aprendermos o que ele ensinava antes, a maneira como ele falava, as lições que ele dava, olhando para aquilo que está escrito, a gente entende. Aí nós então pregamos a palavra e em seguida podemos orar e devemos orar e receber a bênção do Senhor. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 10, vamos ver uma palavra aqui que vai nos ajudar hoje bastante. Mateus capítulo 10. Aqui diz que Jesus chamou o grupo de discípulos dele, que já eram estudantes da palavra, já estavam com ele há muito tempo, já tinham aprendido dele como deveriam fazer para Deus abençoar, usar o poder de Deus. Então, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Veja que ele deu poder sobre os espíritos imundos. O que eles deviam fazer? Eles deviam fazer o que? Expulsar. Deveriam agora curar toda enfermidade e todo mal. Então você vê que há aqui uma ligação entre os espíritos imundos e as enfermidades e todo o mal. Na verdade, nada disso existiria no mundo se o diabo não tivesse entrado. E ele entrou por quê? Porque Adão e Eva abriram a porta. Então Jesus chama os discípulos agora e diz: olha, vocês vão de 2 em 2, vou mandar vocês pregarem. E a partir desse momento vocês têm poder e autoridade sobre os espíritos imundos. Para fazer o quê? Para expulsá-los. E para curarem toda a sorte de doença e enfermidade. Aí Jesus os enviou. Enviou o quê? Para curar as enfermidades? Não. Vamos entender agora? Versículo número 7 agora. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. É isso que deveriam pregar. Mas não é só chegar, foi o reino de Deus do céu chegou, não. Vocês têm que explicar. Aí vem o que se entende, por que eles foram discípulos, o que vocês aprenderam comigo. Quando o reino de Deus chega, os demônios são expulsos. As doenças são curadas. As operações de Deus acontecem, as pessoas são libertas. Então vocês têm que ter uma preocupação. Isso aqui era a missão da igreja. Vocês vão pregar o reino de Deus, a chegada dele.
Vão dizer que ele chegou, e porque ele chegou, aquelas forças que oprimem, que amarram, aqueles casos que não se consegue desatar os nós, que parece que é para sempre agora, sequela de acidente, sequela de cirurgia, sequela de derrame, sequelas que ficam quando a pessoa acreditava tanto na sua metade e a sua metade a traiu. E ela teve até um problema. Tem gente assim, ficou com a mente completamente virada, perdeu, ou ela fez isso e quando caiu em si já não pensa mais direito. Mas Deus está aqui para sarar, para libertar. Então vocês vão ensinar as pessoas e aí vão usar o poder de Deus. Aí que eu quero chamar a sua atenção agora. Isso aqui, vamos dizer assim, que era uma matéria. A matéria deles é anunciar o reino de Deus. E eles aprenderam muito com Jesus. Mas nós não aprendemos, não podemos fazer. Mas só ler a Bíblia que nós aprendemos. Deus é sábio, colocou ali tudo de simplicidade. Quando você lê, você vai aprendendo, vai entendendo até o que Jesus pregava nos dias dele. Versículo 8, ele diz assim: curai o quê? Dá para você ler aí? Então não é as enfermidades. Mandou curar os enfermos. Ué, não é a mesma coisa? Não. Curar a enfermidade é uma coisa, mas quando você cura o enfermo, você faz ele pensar direito, você faz dele um cidadão, dela uma cidadã do bem, um chefe de família, uma dona de casa que respeita a sua metade, um drogado que não vai mais usar droga, que estava enfermo, aquele que gostava sempre de pegar dos outros para poder viver, vai trabalhar dignamente, vai fazer a obra de Deus como tem que ser feita. Então nós temos que curar os enfermos. E as enfermidades? Ué, se o enfermo é curado, a enfermidade vai embora. Nós temos poder sobre elas, mas é preciso que a verdadeira pessoa que está enferma, que está derrotada, que está submissa à ação do maligno, seja curada. Na hora que essa verdadeira pessoa é curada, os sintomas vão embora. Era desonestidade, era prostituição, jamais. Agora eu sou uma nova pessoa. Era desonesto? Não, agora eu sou honesto. Era uma pessoa fraca de qualquer situação? Não, agora eu sou forte. Então a gente erra o alvo. Em vez de curar o enfermo, nós estamos curando as enfermidades. E a pessoa é curada do braço, mas continua igual. E faz coisa até pior. Não, mas o advogado quando converte, não é advogado, não continua sendo? O jogador de futebol não continua jogando futebol? Então, vou continuar. Não, você é a nova criatura. Você não pode mais pensar nessa coisa. Então o enfermo não foi curado. E ele não mandou curar a enfermidade, mandou curar o enfermo. Curai os enfermos. Os enfermos têm que ser curados. A igreja tem que ser um lugar onde pega a pessoa que está completamente pensando errado, transtornada. Ela foi ensinada, aprendeu, viveu num mundo errado e agora tem que mudar. Uma vez eu estava na Coreia do Sul, até o prefeito de uma grande cidade do lado de Seul deu um jantar para mim, e a conversa foi falando e tal, e eu disse assim: por que vocês estão querendo anexar a Coreia do Norte? Ele disse: não, nós não queremos. Ué, mas parece, não, nós queremos que ela se liberta daquela ditadura. Pastor, quando um de lá foge e vem para cá, aqui o país é organizado, aqui não tem roubo, aqui todo mundo é trabalhador. E para viver num país totalitário, para a pessoa poder sobreviver, ele aprende a fazer isso, fazer aquilo. Quando chega aqui, dá um trabalho para a gente fazer ele entender que aqui as coisas são honestas, que aqui não se pega nada de ninguém, que aqui não se mente, que aqui se trabalha para o bem comum e por isso a nossa nação é próspera. Imagine aquela multidão vindo para cá, não vão ficar loucos de tanto trabalho. Nós queremos que eles se libertem, crie a nação deles, como era uma nação só, e que fiquem muito abençoados. Nós vamos continuar na nossa marchinha aqui, porque aqui já trabalhamos o bastante para poder ensinar o nosso povo.
Nós precisamos fazer isso. Ensinar as pessoas que no reino de Deus não se aceita tentação alguma, não se age desonestamente, se fala a verdade, se pratica a verdade, se foge de todo erro, e que no reino de Deus nós recebemos o poder para mudar outras vidas, para fazer das pessoas verdadeiras bênçãos. Então, continuando aqui agora, curai os enfermos, era outra disciplina. Aí vem outra aqui, limpai os leprosos morais. Tem aqueles que são doentes, devem ser curados, mas tem aqueles que realmente a natureza dele está muito suja, muito perdida, muito destruída, está caindo aos pedaços. O que tem que fazer? Pena de morte, nem de brincadeira. Nós temos que fazer a pena da vida, é transformar essas pessoas em bons cidadãos. Se consegue ensinar um animal a respeitar, a fazer o que é certo, por que não se consegue ao cidadão? Mas isso é um trabalho que temos que fazer, limpar completamente os leprosos. O que mais que eles deveriam fazer? Outra disciplina, ressuscitar os mortos. Tem gente que não sente Deus, não tem contato com Deus, não quer saber de Deus. Parece que é um animal, coitado, perdido, e tem prazer em anunciar a obra suja que ele faz, errada. Essa pessoa está morta, a Bíblia diz, em delitos e em pecados. A pior fase de uma pessoa, a Bíblia diz, é quando ela se convence que o que ela fez não é errado. Aí usa uma metáfora dizendo assim, a mulher prostituta acaba de comer, limpa a boca e diz que não cometeu erro nenhum. Não, isso é problema meu, eu faço. Coitada, a alienação ao maligno é tão grande que a pessoa não sente que está se destruindo, que está dando um show contra ela própria e que está lutando contra o curso da humanidade. E às vezes pessoa até importante. São pessoas que precisam ser ressuscitadas. Elas estão mortas em delitos e em pecados. Na hora que se consegue, é uma obra grande, uma obra poderosa, que só Deus pode fazer. A pessoa acorda para a vida, muito obrigado. E olhe, muitas vezes passa a ser uma pessoa de bem, pregador da verdade, uma pessoa que até é aplaudida e deve ser aplaudida, porque se submeteu a Deus. Você vê que a obra de Deus é bem maior do que uma palavrinha só. Além de ressuscitar os mortos, o que eles devem fazer? Expulsai os demônios. Demônio não pode viver na nossa mente, nos nossos desejos, e tem cristão que deixa. No seu escondido, no seu momento de intimidade, só ele, ao invés de estar buscando a Deus, ele está só fazendo planos malignos, deixando-se seduzir por pensamentos bobos. Como o cidadão que passa numa banca de jornal, tem lá um quadro de uma coitada de espírito. Não. É igual tu chega no restaurante, não, que filho, comida bonita, mas não entra e não come, quer dizer, e isso não é para essa coisa ficar. Aí então a pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que expulsar esse demônio. A vida é linda quando ela vive a inocência, o segredo, a intimidade que Deus criou de maneira certa. E não pode cair para esse lado. Isso tudo é desvio, obra de demônio, para corromper a pessoa. Quando a pessoa realmente tem um compromisso com Deus, a primeira chegada da oferta, como Jesus diz, quem olhar para uma pessoa com olhar maligno, desejoso, já cometeu adultério. Então a primeira proposta, não quero saber disso. Como é dizer assim, nem pensar nisso, não quero nem saber disso. Na hora, sem chance. Não, vem aquele, acabou, eu não quero. E tem que chegar a esse ponto. Você se libertar completamente, mas me fez o mal. Mas eu sou de Deus. O Senhor Deus diz assim, que ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel, de que modo algum pode negar-se a si mesmo. Ainda que alguém foi infiel, nós vamos permanecer fiéis, que nós não podemos negar aquele que está em nós. Quer dizer, não é a atenção dos outros. Há muitos anos no Rio, teve um cidadão morreu há muito tempo, um famoso bandido que disse que se converteu, e eu tive que dar uma gargalhada, eu falei, coitado, ele não sabe nem o que é conversão. Aí o jornalista perguntou, escuta, e você não volta para a vida do crime nunca mais? Depende da sociedade, né?
Aí eu ri, o que defende a sociedade? Se tivesse, nunca mais. Agora eu sou de Jesus. E é tão bonito quando a pessoa dá o bom testemunho, mas tudo isso é a obra que Deus nos mandou fazer. O que Ele mandou fazer? Curai os enfermos. Não, curai os enfermos, sim. Curai os enfermos. O que mais? Mandou fazer o quê? Limpar os leprosos. Limpar os leprosos? Sim. O que mais que mandou fazer? Ressuscitar os mortos? Sim. Expulsai os demônios. E que mais? De graça recebestes e de graça dai. Não custa nada, pessoal. Ao contrário, se tiver que pagarmos para fazermos alguma coisa, tivermos que pegar um táxi